volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Agora a gente vai falar sobre o período medieval, sobre a chamada Idade Média. Olha só, vamos começar explicando a expressão Idade Média. Este termo, essa expressão, surgiu durante o Renascimento Cultural, lá no século XVI. Então, evidentemente que as pessoas que viviam durante o período medieval não afirmavam que elas estavam na Idade Média. Logicamente, esse termo, essa expressão, foi criada posteriormente. São os representantes do renascimento cultural, aquele movimento científico, cultural, filosófico, que começou na Península Itálica no século XIV e se expandiu pela Europa, é que vai afirmar que o período anterior à Renascença era um período das trevas. Era a Idade Média, porque eles vão considerar que durante esses 1000 anos que percorreram a Idade Média, foi um período de crendices, de obscurantismo, o que é um erro. Perfeito? Essa expressão Idade Média foi criada pelos renascentistas no século XVI, afirmando que o período medieval era um período a ser esquecido na história da humanidade, um período em que não teria havido avanços. Porém, essa visão é totalmente contestável. O período medieval é caracterizado pela hegemonia da Igreja Católica. A principal instituição da Europa feudal, a principal instituição medieval foi a Igreja Católica, que tinha um grande poder, não apenas religioso, um poder econômico, um poder cultural, um poder político também. Não podemos esquecer que, graças aos monges copistas nos mosteiros da Igreja Católica, nós podemos analisar hoje textos de filósofos da Antiguidade Clássica. Textos de filósofos gregos foram preservados por conta da atuação dos monges copistas. Então, devemos a eles a preservação de inúmeras obras da Antiguidade Clássica. Além disso, não podemos nos esquecer que foi durante a Idade Média que ocorreram grandes descobertas e inovações, sobretudo que tornaram a produção agrícola maior, que puderam aumentar a produção agrícola. Inovações, o arado, por exemplo, não é? O moinho, surgiram durante a Idade Média. E não podemos também nos furtar de dizer que foi durante o período medieval que surgiram as universidades. Então, nós precisamos relativizar esse conceito de Idade Média como Idade das Trevas. É um conceito errôneo, é um conceito totalmente refutável, porque durante o período medieval ocorreram também muitos avanços, inclusive científicos. Vamos conferir essa questão aqui, pessoal. Sabe-se hoje que a visão retrospectiva da Europa medieval como uma idade das trevas foi elaborada por eruditos renascentistas e, sobretudo, por eruditos iluministas. Então, perceba que durante o iluminismo reforçou-se essa ideia da Idade Média como Idade das Trevas, o que não é verdade, o que é completamente contestável, sabemos disso. Sabe-se que essa visão esteve condicionada por uma perspectiva racionalista, liberal e anticlerical, no momento em que ser humanista significava colocar em questão os pressupostos teocêntricos defendidos pelos representantes da Igreja, defender o avanço das luzes, da razão e do progresso. Esta citação foi extraída da obra
Repensando a Idade Média. Na verdade, a obra é História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas. O texto é Repensando a Idade Média no Ensino de História, da autoria do importante historiador brasileiro José Rivair de Macedo. Entre as marcas do mundo medieval que contradizem a visão retrospectiva discordada no trecho, é correto identificar: alternativa A, o aparecimento das formas democráticas de governo. Foi durante a Idade Média? Não, não foi durante a Idade Média. Alternativa B, a proibição do trabalho infantil ocorreu na Idade Média? Não, também não ocorreu durante a Idade Média. O surgimento das universidades foi durante a Idade Média? Sim, foi durante o período medieval que surgiram as universidades na Europa Ocidental, muitas delas controladas e mantidas pela Igreja Católica. Alternativa correta, letra C de casa. Ainda temos a alternativa D, a conquista dos direitos políticos pelas mulheres. Não, as mulheres têm acesso aos direitos políticos apenas no século XX. E a alternativa E, a invenção da ideia de república? Não, a ideia de república surge na antiguidade clássica ainda. Outro tema relativo ao período medieval é a chamada transição feudal, que ocorre como um desdobramento da decadência do Império Romano, a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, apesar do fim do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, nós tivemos a permanência do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que tinha capital em Roma, caiu em 476 diante das invasões bárbaras, das invasões dos povos germânicos. Entretanto, o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, permaneceu até 1453, quando foi conquistada pelos turcos otomanos. Então perceba, o Império Romano do Ocidente acabou no século V depois de Cristo. Mas o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, permaneceu até o século XV. Durante o período medieval na Europa, nós tivemos o surgimento de inúmeros reinos germânicos. Porém, o mais importante destes reinos foi, sem dúvida alguma, o Reino Franco, que deu origem ao Império Carolíngio. Vamos conferir uma questão sobre esta temática. O Oriente, com suas inúmeras e ricas cidades, economia desenvolvida, um campesinato de pequenas propriedades, relativa à unidade cívica e distância geográfica da violência dos ataques bárbaros, sobreviveu. O Ocidente, com sua população mais esparsa e cidades mais fracas, aristocracia grandiosa e campesinato explorado em arrendamentos, anarquia política e vulnerabilidade estratégica às invasões germânicas, naufragou. Essa citação vem do livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, de Perry Anderson. Vamos lá. Entre os marcos da passagem da antiguidade ao feudalismo, é correto identificar. Alternativa A, o conflito entre as cidades gregas lideradas por Atenas e o Império Persa. Alternativa B, vamos lá, a
crise das cidades-estado e a ascensão das formas centralizadas de poder. Alternativa C. A derrota de Cartago para a República Romana nas Guerras Púnicas. Alternativa D. O apogeu do Império Macedônico depois de sua expansão para o Oriente. E letra E. O declínio do Império Romano do Ocidente e a permanência do Império Bizantino, que também é chamado de Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio, Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Esta é a alternativa correta. Nós temos, então, como um marco da passagem da antiguidade para o feudalismo, a queda de Roma, o fim do Império Romano do Ocidente, 476 da Era Comum, e a permanência do Império Bizantino, que se estendeu até o século XV, até 1453. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para explicar para vocês o nosso super projeto do magistério focado 100% no cargo de professor, especialidade em História. Clique lá.